3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, deu certo, muito bom. Estou te ouvindo Deu bem. certo. Show! Edu, seja bem-vindo, não sei se você já ouviu algum desses episódios, deixa eu afastar um pouco aqui. Cara, o principal objetivo é a gente entender de tudo que você aplicou dentro do marketing de fitness, o que mais deu resultado. Mas conta muito saber a sua história, de começar lá, o que motivou você a ter um box. Eu acredito que muita gente pode se encontrar nessa história e também se inspirar com esses últimos resultados. Mas para a gente começar, esse é um podcast que a gente entrevista somente quem matriculou mais de 100 alunos novos. Então, qual foi seu resultado nesses últimos meses? Quantos alunos, quantos meses, para a gente deixar registrado aqui? Olha, foram 111 alunos, acredito que nos últimos 5 meses, tá? E o box, ele já deve completar em abril 6 anos, né? Eu não sou dessa área, eu sou formado em desenho industrial, sempre trabalhei em indústria, e o box, ele veio como uma iniciativa pela insatisfação que eu estava tendo com o meu estilo de vida dentro da indústria, né? Mas você fazia atividade física ou não? Não, eu estudei, mas quando eu abri o box, não. Não, mas você nem treinava? Você saiu de uma área para outra, mas é que normalmente tem aquela pessoa que ela conhece o CrossFit, por exemplo, ela vai lá e fala, caramba, gostei muito disso, quero sair da minha área para começar em outra coisa. Você já treinava quando você decidiu abrir o box? Não, na verdade, na época, eu praticava triatlon, né? Prova de Ironman, meio Iron. Legal. O meu mundo era o triatlon. Sempre adorei esporte, sempre tive envolvido, assim, em alguma atividade esportiva, até a nível competitivo. Mas a primeira aula de cross que eu fiz foi quando eu decidi empreender nessa área, que eu fui atrás de alguns boxes, fiz alguns treinos. E aí eu gostei da modalidade, do negócio em si, e foi uma virada de chave, assim, na minha carreira profissional, né, vamos dizer assim. Mas você foi daquele tipo que você primeiro saiu do seu emprego anterior, vamos dizer assim, né, da sua área, como você atuava na área, como desenhista industrial? Ou era uma outra Na migração? verdade, eu comecei a pesquisar, né, sobre os boxes de CrossFit, e eu já estava muito inclinado a fazer alguma coisa sem deixar o meu emprego atual. Mas Oi? Sem deixar a profissão. Sem deixar a profissão. Só que nesse meio tempo, a minha esposa ficou grávida do meu terceiro filho. E aí eu falei, cara, ou é tudo ou é nada. E aí eu saí de um e fui para o outro, assim, de um dia para o outro. Eu larguei, eu não cheguei a fazer um dia trabalho e o box. Eu saí do trabalho, peguei meu fundo de garantia e investi no box. Aí com 3 filhos. Com 3 filhos. Aí um exemplo de audácia, né, cara? Pô, o cara foi lá. E o que Dura você, um pouco, pensando né? assim, tá? Eu acho que você poderia ter aberto várias coisas. Por mais que você praticasse atividade física, quando uma pessoa é de uma área completamente diferente, ela tem, né? Então você saiu da profissão, estava insatisfeito pelas suas razões e falou, cara, eu vou empreender. Só que quando o cara é de educação física, ele não consegue pensar em empreender em outra coisa. Ele só consegue pensar em ter sua própria academia. Mas o cara que não é, você tem uma série de possibilidades. Você considerou abrir outro tipo de negócio, empreender em outra área? Ficou assim na dúvida antes ou não? Não tive dúvida, até porque esqueci de citar. Em paralelo, eu já estava desenvolvendo atividade da Herbalife como consultor. Então, foi um projeto que ele veio muito de encontro com a parte de nutrição, de controle de peso. E assim, lá no fundinho, né, eu sempre fui sempre quis ser um profissional na área de educação física. Desde criança, sempre gostei, mas enfim, negócios da família, outras coisas acabaram me levando para um outro rumo.
Aí, anos depois, você encontrou ali um meio de exercitar isso. Exatamente, Ah, que massa. exatamente. Então, quer dizer, já, por isso que você não pensou em outras coisas. E há É, 6 anos atrás, eu vou começar do início mesmo, tá? Depois a gente entra aqui em tá? 2024. Mas não sei se você percebeu isso, não sei como é na sua região, mas há 6 anos atrás, acho que tu estava nesse momento também, né? Ainda era uma novidade, ainda o tipo de treinamento, o tipo de espaço chamava muita atenção, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi um box, lá, 2011, sei lá, 2010, eu olhei assim e falei, cara, como é possível? Porque uma academia você depende de um monte de esteira, de equipamento, de infraestrutura, e um box a gente está vendo aí, né? Você está dentro dele, cara, é É, um piso preto, pô, equipamentos soltos, e de repente eu não sabia se daria certo. E aí passou 2012, 13, 14, deu certo, né? A gente viveu muito dessa onda, mas há 6 anos atrás, era 2018, ainda estava na alta. Eu atuei muito dentro do CrossFit nessa época. Como foi para você esse início? Começou com mais gente no mercado, hoje tem menos academias desse perfil. Começou com muitos alunos. Como foi aquele início? Ou foi sofrido? Sei lá, você esperava ter 100 alunos e ficou patinando? Eu não lembro esse começo da história. Se você puder contar, vale muito. olha, quando eu abri, que inaugurei a unidade aqui em Itu, eu contava com mais 4 boxes no mesmo estilo do meu. Então, eu fui o quinto que abriu aqui em Itu. Tá. E aí, o que aconteceu? Principalmente pós-pandemia, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Hoje, eu sou o único box, não o único box de CrossFit, tá? Existem outros boxes, mas no segmento que tem a parte da suplementação Herbalife, meu box, a gente é o único hoje aqui em Tu. Uhum. E o que eu percebi? Toda a febre que dá, né? A gente está vendo isso agora com as academias de beach tênis, já teve no passado com paleteria, restaurante japonês, tem vários negócios, barbearia, que quando eles começam, abre-se muitas unidades, e depois de um tempo de amadurecimento do negócio, ficam as que estão melhores preparadas, as que se profissionalizaram, eu gosto de falar assim. Uhum. Então, eu acabei percebendo que um dos motivos que a gente conseguiu sobreviver foi exatamente buscar esse lado de profissionalizar o boxe, né? Tratar o boxe não como não estou criticando aqui, mas não como eu ser um dono empregado, eu como Uhum. uma empresa mesmo, né? Estruturar parte comercial, estruturar a parte técnica, né? Isso me ajudou muito a manter um padrão e conseguir ficar no mercado aí pós-pandemia. Eu acho que nem só o mercado do fitness, né? Você para pensar, tem Né? aquele estudo que fala muito do Sebrae, que, sei lá, 80% das empresas fecham até o quinto É, ano de vida, né? Então, acho que quando você passou a barreira dos 5 anos, você aprende, você faz alguma coisa diferente. E, só para complementar, não sei se você já viu alguma aula minha que eu falo disso, mas quando eu vou fazer uma apresentação para a gente que ainda não conhece o nosso método, eu falo exatamente isso. Eu falo que o mercado fitness teve 3 ondas. A primeira onda foi o fitness tradicional, as academias normais, lá no ano 2000, beleza, cara, fazia fila na recepção para as pessoas se matricularem. A segunda onda, no ano 2010, eu falo que foi o fitness funcional, que é esse trabalho que o Core 360 começou, o CrossFit disseminou muito, e aí vieram mais marcas criando e disseminando tudo isso. E, cara, esse espaço de sempre treinamento, box, crossfit, tudo isso, até 2020 existia muito realmente. E a pandemia parece que ela passou, ela deu uma limpada justamente em quem não se profissionalizou. E aí eu digo que, então, 2000, fitness tradicional, 2010, funcional, e 2020 é o fitness profissional, mas não no sentido da parte técnica, sim no sentido de empresa, que é isso que você falou, profissionalizar um negócio. Cara, como que você chegou ali nos primeiros anos? Se você puder dar uns números assim, não sei se foi muito difícil, se depois da pandemia ou se foi mais fácil no começo, depois da pandemia ficou difícil, mas para a gente chegar aqui no ano de 23, 24 e falar um pouco de como que vocês fazem hoje essa parte comercial. olha,
2018, na inauguração, a gente teve um resultado surpreendentemente positivo, assim, né? Muito por conta que o mercado estava muito aquecido nessa área, e na época a gente conseguia ofertar um serviço que, do ponto de vista financeiro, era muito competitivo se você comparar, na época que tinha bastante também das academias de CrossFit homologada pela marca CrossFit, que a mensalidade era muito alta. Então a gente conseguiu atingir uma base de clientes que não estava satisfeito com academias tradicionais, mas também o CrossFit era uma coisa muito fora do alcance, seja a nível econômico como a nível técnico também. Então a gente pegou esse mercado, esse meio de mercado, né, que é uma atividade economicamente mais acessível e também com uma metodologia de treino que não visa o desenvolvimento de atletas, né? A gente visa muito qualidade de vida, emagrecimento, definição, transformação corporal. Então, isso agradou muito no primeiro momento e a gente veio numa crescente até ali 2020, até começar a pandemia. Uhum. E aí eu falo que o box, né, depois da pandemia, ele mudou totalmente a característica tanto do público quanto do negócio. Eu vi uma dificuldade muito grande de captar novos alunos se comparado com o resultado que eu tive no início, né? E foi aí que veio a necessidade de cada vez buscar uma área comercial profissional, né? Tentei vários caminhos aí até encontrar você e a marketing de fitness, e de lá para cá eu tenho aprendido muito, muito mesmo, não só pelo resultado. É legal ter 111 alunos, super legal, mas o importante é a gente ter a consciência exatamente o que a gente fez e o que a gente corrigiu para chegar nesses 111 alunos, né? Porque às vezes até você tem um resultado positivo, só que você nem está sabendo por quê, né? Que é o que era a minha situação de começo lá. Eu tive um resultado positivo, mas se você perguntar o que eu fiz, eu não sei, entendeu? Tem muitos fatores externos, né, cara? Nesse começo do mercado aquecido. Então, quando existe um fator externo, vou dar um exemplo aqui fora da caixa. Não sei se você usa Netflix na sua vida, não? Uso. Então, você já deve ter visto lá aquela série do Karate Kid, que voltou com tudo, aquela Cobra Kai, viu? Cara, depois que isso surgiu, teve o filme Karate Kid lá, com o filho do Smith e tudo, mas depois que surgiu o Cobra Kai, as escolas de karatê infantil bombaram. Sim. Então, quer dizer, você não tem controle nenhum se alguém vai fazer um documentário, um filme que as pessoas usem suplemento, treino, vivam esse estilo de vida. Então, esse fator externo, que às vezes dá certo, a gente não sabe por quê, a gente não tem controle. Eu acho o legal do que a gente fez nesse tempo agora, né, 2024, é justamente isso, é saber por que deu certo e que botões você pode apertar para fazer dar mais certo, ou se der errado, onde pode estar o erro. Acho que focar naquilo que você tem controle é uma coisa que dá uma paz grande. Eu vou te falar uma coisa que parece piada, mas não é, tá? A nossa academia, ela chama Box. E você acredita que aumentou a procura por luta box desde começar esses desafios do Popó com o Whindersson, com o Kleber Bambam? Eu recebi mais procura por, aí tem luta, é box. Não é box de luta, é box de treinamento funcional. Mas isso aconteceu, uma sazonalidade doida aí que acontece, né? O poder midiático, né? Acho que na televisão isso era muito controlado pela televisão aberta e hoje pelas redes sociais. Mas, Edu, você falou que depois que a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar junto, acredito que foi esse ano, mas quando que você conheceu o marketing de fitness ou quando que você me conheceu, eu sempre fui com essa curiosidade, assim, se faz tempo, se foi por um anúncio, se foi por uma indicação, como que você chegou até a gente? Olha, foi pelo seguinte, eu comecei a ficar muito insatisfeito com o meu resultado e comecei a procurar mesmo no Google agências de marketing que cuidavam de academias.
né? E aí eu comecei a procurar, até porque eu não me sentia capaz de fazer essa parte, eu comecei a procurar agências que cuidavam das minhas redes sociais e cuidavam dos meus anúncios, né? Então eu pagava lá um FII para eles e eles cuidavam. Só que eu passei por 2, 3 agências e eu não conseguia ver resultado. Até a hora que eu falei, eu preciso aprender a fazer isso, porque se eu for depender de outras pessoas, que o método ficar na mão de outras pessoas, eu estou vendo que não vai funcionar, porque eu já tentei 2, 3 e sempre com os mesmos problemas. E um dia eu recebi pelo algoritmo, né, alguma propaganda tua, e eu entrei na página, vi os depoimentos, vi a maneira como você trabalhava, e fiquei muito surpreendido quando eu vi a plataforma, né, com treinamento passo a passo de tudo, desde como você faz uma prospecção até como que você patrocina um anúncio, e era isso que eu precisava. Um manual já nesse trabalho... Oi? Tem um manual completo, né? Manual completo. E já nesse trabalho, eu comecei a ter resultado positivo, até na parte da prospecção, né, quando eu era bronze, prata ainda, né? E isso me deixou muito seguro quando você lançou o Platinum, para eu dar um upgrade no meu plano, né? E a gente está esse contato mais próximo, mesmo como, mais ou menos como se fosse um personal, assim, né? Cuidando do resultado, acertando ali ponto a ponto. Eu tô adorando, assim. Óbvio que a gente tem alguns desafios, mas a gente sabe como contornar. É só uma questão de tempo para começar a acontecer, estabilizar. Para quem não sabe, às vezes a pessoa está ouvindo aí a gravação, pelo menos no momento que a gente está fazendo aqui ao vivo, existe o marketing fitness, ele é apoiado em uma metodologia. Só que eu acredito que toda academia precisa começar sabendo vender, porque é um erro comum as academias contratarem uma agência, por exemplo, aí faz tráfego, manda o WhatsApp, mas não existe um processo de vendas, ou se existe, não existe um controle, né? Não sabe taxa de conversão, não sabe o custo por um aluno novo, coisas que são relativamente simples, mas enfim. Então a gente tem 3 planos. O primeiro plano é aquele plano que você só tem um sistema de WhatsApp, ele chama Premium. O segundo chama Plus, que é o plano que tem as consultorias, como se fossem as aulas coletivas, né? O Premium é como se fosse a academia que a pessoa paga, ela usa se quiser, é a ferramenta. O Plus são as consultorias, ou seja, existem atividades em grupo, uma aula coletiva. E aí você citou aí o Platinum, né, que é esse personal, e para quem não sabe, a gente tem um grupo, eu, o Edu e a equipe ali, e a gente não só faz os anúncios, né, mas tem as consultorias, tem os ajustes. Cara, de tudo que a gente fez nesse trabalho mais próximo, você citou a plataforma, coisa não. Mas eu acredito que ali, quando a gente começou a apertar os botões, a gente começou a bater alguns resultados, não sei se foi o seu recorde, pelo menos esse ano, de alunos novos em alguns meses. Mas de tudo que você fez, o que você acha que são as 2 ou 3 coisas que mais te ajudaram a ter uma área comercial bem estruturada, a estar mais tranquilo em relação a essa profissionalização? Olha, para mim o principal, eu vim da indústria, né? Então eu gosto muito de processo, né? Minha área dentro da indústria era processo. Só que eu nunca pensei em ter um processo como se fosse uma linha de produção dentro da área comercial. A partir do momento que eu comecei a entender, né, pelo teu método, pelos protocolos de atendimento, que os alunos entram numa fase e os leads, né, entram numa fase e vão evoluindo até se tornar aluno, depois tem uma fase 2 na parte de retenção, pós-venda. Eu comecei a enxergar um processo muito claro e, principalmente, uma coisa que eu consigo duplicar para uma outra pessoa, para um funcionário fazer, ou me abre uma tranquilidade maior para abrir uma segunda unidade, sabendo que eu tenho uma área comercial estruturada, que é só, entre aspas, né, copiar e colar. Eu acho que isso dá muita segurança no resultado. Para mim, esse processo para mim é fantástico. Esse é um intuito realmente, viu? Eu tive a chance, e aí é um golpe de sorte, né? Nem todo mundo tem,
Lá em 2010, não sei se você sabe dessa história, mas eu já estava numa academia há 5 anos. Em 2009 a gente recebeu um investimento e eu era coordenador e virei sócio para montar 5 unidades. E aí é tudo bonito, né? Quem vem de fora, pô, o cara, né, tá bombando. Cara, mas eu comi tanta grama para estruturar uma coisa chamada circular de oferta de franquia. Isso significa, para quem não sabe, que a gente tinha que escrever todos os processos na vírgula menor que existia. E naquela época mal existiam ferramentas, né? Então era tudo no documento mesmo do Word. Cara, mas cada processo, tipo, o que tem que fazer? Tem que abrir o sistema e fazer isso, depois passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E quando eu pensei no marketing fitness, comecei a estruturar, pelas experiências que eu tive depois, né, foram 10 anos depois, eu entendi isso, cara, que a maior parte das academias não tinha um manual. Ela não tem um manual estruturado da área comercial. Por exemplo, se eu preciso fazer uma ação ativa, eu vou seguir o manual da prospecção. Se eu vou fazer uma ação receptiva, eu vou seguir o manual permanente. Tem as rotinas ali, diárias, semanais. Se eu vou fazer uma promoção, é outro manual. E, cara, esses processos, ontem eu tive esse feedback, né? O cara estava fazendo e falou, não, ontem não, quarta-feira. Eu falei, cara, é muito fácil, você manda o link lá, tá tudo certo, é só, se a pessoa abrir, seguir o que tá lá, é só fazer o que tá lá. Tecnicamente, para a pessoa que está do zero, pensa numa academia, você deve conhecer outros proprietários, que não tem nada disso, que ele até sabe como é quando uma pessoa manda uma mensagem no WhatsApp. Mas, cara, uma pessoa que está do zero, é como se ela fosse uma sedentária, né? No marketing. E aí, cara, pô, você copia e cola esses processos, eu acredito que normalmente o primeiro dia ali das pessoas dá um grande resultado. Deixa eu te perguntar assim, você falou muito do processo ali do WhatsApp, só que nesse meio tempo a gente fez alguns ajustes que foram legais, cara. Sim. Você entendeu, acho que você entendeu uma coisa que pouca gente entende, Edu, que é saber onde a pessoa está ficando parada. Então, em que momento, né, dentro de um processo, onde que está parando? Você fez a analogia com a linha de produção. Então, naquela linha de produção, onde que a esteira está parando? Onde que está demorando mais para as coisas fluírem ali? Você foi fazendo pequenos ajustes. Tem alguma coisa desse modelo que você está usando hoje que você acredita que você pode compartilhar com quem tem uma academia e sabe que precisa desse processo no WhatsApp, mas se você puder contar um pouco assim, o que você acha que funciona, o que você testou que não funciona, conta um pouco. Uma pessoa manda uma mensagem lá, o que acontece? Olha, para mim o principal, quando a gente tem como se fosse um mapa, a gente sabe o caminho que a gente tem que fazer. Eu sempre fui responsável pelo atendimento e o atendimento, ele nunca ia na mesma rota. Né? Então, às vezes você estava atendendo uma pessoa, ela fazia uma pergunta, aí você voltava e ela tinha uma outra objeção, relação a preço, relação a tempo, aula. Então, o meu atendimento nunca era igual. Então, cada um atendia de um jeito. E por mais que tenham, né, as nuances no atendimento, a gente sempre consegue responder a pergunta do cliente, mas a gente sempre volta para o caminho. Então, por mais que tenha uma parada, um desvio, a gente volta. E aí você fica tranquilo em relação ao método que você criou e ao caminho que você está fazendo. É o que eu falei no começo. Às vezes a gente tem um resultado e nem sabe por quê. Então, se às vezes uma pessoa acaba não fechando, você não sabe se o problema era ela, ou foi parte do atendimento, ou principalmente, né, a gente nem identificou aonde o processo parou, qual era o impedimento dela que ela não pôde vir. Então, hoje, seguindo o processo, o atendimento, a gente consegue ter esses números com mais clareza e saber aonde melhorar na parte do atendimento. Sempre no intuito de... Você falou uma coisa que eu acho excelente, né? Qualquer ação que a gente vai fazer, seja no atendimento ou seja na mídia social, né, a gente tem sempre que diminuir o impedimento e aumentar o interesse. Né? Então, às vezes a gente fala, mas não está fazendo nenhuma dessas coisas. Né? Cara, para quem não sabe, isso é marketing. Marketing é você aumentar o interesse, ou seja, você jogar luz naquilo que é benefício e diminuir o impedimento. E se você não consegue resolver todos os impedimentos, você joga sombra naquilo que não é bom. Aí tem gente que fala, mas atividade física só tem coisa boa, vamos fazer um paralelo.
Coca-Cola. A Coca-Cola não é bom, né? Não tem como falar que tomar um copo de açúcar é bom. Para quem toma é bom, mas o prazer de quando a pessoa toma Coca-Cola tá lá nítido, que a Coca-Cola faz na aba da felicidade, né? Esse tipo de coisa. Então eles jogam muita luz nesse prazer momentâneo e jogam sombra naquela dose de açúcar que hoje em dia todo mundo sabe que não faz bem, né? Se viciar em tomar açúcar frequentemente. Então, o papel é esse. Aí fala, pô, mas na academia não tem coisa ruim. E hoje a gente teve essa conversa, né? A gente teve uma consultoria hoje, e um dos pontos que é ruim na academia e a gente não saca é o tempo que a pessoa precisa gastar para treinar, cara. Eu vejo muita academia pensando que os impedimentos estão presos só ao dinheiro. Mas, cara, quando você pensa que a pessoa precisa, e talvez você não lembre dessa época, ou talvez você seja de um outro perfil, de pessoas que são mais disciplinadas, sempre teve agenda, cara, você falou que fez triatlo, quanto tempo você treinava, né? Quantas horas para conseguir. Então, às vezes, você sempre teve na sua agenda aquele tempo sagrado para fazer atividade física. Mas é muito louco, porque uma pessoa que é sedentária, não existe esse tempo. Cara, a força de vontade de uma pessoa que sai do trabalho, parar na academia, ou sair de casa para ir para a academia é muito grande. Hoje eu estou morando em outra cidade, mas para eu sair daqui até o box e voltar, demora 3 horas, cara. Demora 3 horas, porque você precisa se recuperar depois do treino, né? Mas juro para você, para eu sair daqui, vai demorar uns 20 minutos para chegar lá. Aí você tem que chegar uns 10 minutos antes, vai chegar na hora da aula, né? Chega 10 minutos antes. Então, são 30 minutos já perdidos. Aí treina. Você não consegue também, acabou o treino, pegar a chave do carro e voltar. Cara, eu demoro quase... e aí eu coloquei o banho também no meio. Falei, cara, para eu treinar onde eu gostaria, são 3 horas do dia. Eu tô com um filho pequeno. Até agora eu não consegui achar essas 3 horas. Então, eu tenho que ir na pracinha aqui do bairro, ir lá na praça e tentar fazer alguma coisa. Mas então tem que lembrar disso, cara. A gente tem que sempre priorizar nos interesses, aumentar o benefício que a pessoa tem, e aí é outra coisa ruim. Existe o benefício de curto prazo, que é o treino, você vê as pessoas saindo mais felizes. Mas o principal benefício é no longo prazo. Então, é um produto um pouco... A melhor palavra que eu consigo pensar, cara, é um produto ingrato. Pensa comigo, cara. Vender atividade física é uma ação comercial ingrata, porque você precisa vender o longo prazo, é muito difícil a pessoa pagar pelo benefício de longo prazo, e a gente, além de pedir o pagamento, a gente pede o tempo da pessoa. Então, parabéns pela dedicação de fazer essas vendas, porque eu sei que você está à frente aí do comercial, né? Eu sempre falo com o nosso time técnico aqui, né? Cara, as pessoas pagam para a gente tirar elas da zona de conforto. Então, a gente tem que ter uma habilidade tanto na venda como no acompanhamento também, porque toda hora a gente tem que estar incentivando, conscientizando, encorajando, porque não é fácil. Eu sei quantas mães entram pela porta do box aqui, saiu do trabalho, pegou o filho na escola, e quantos filhos esperam 1 hora a mãe treinar de uniforme aqui ainda. Então é um sacrifício, às vezes, que ela faz por ela, pela família, que não é fácil. Tem que ter muita determinação e tem que, principalmente, ficar claro na cabeça de cada um o quanto bem isso vai fazer ao longo prazo. Eu costumo falar, se a pessoa comesse um doce, um chocolate, e ela engordasse 20 quilos no dia seguinte, ninguém ia comer. O problema é que ela come e ela não engorda nada. Benefício momentâneo, né? Exatamente. E isso a longo prazo, aí quando vai ver, o estrago já está feito, né? Então, é sempre esse trabalho de incentivar, encorajar, tanto na hora da venda, né, como também no acompanhamento, que é super importante, né? Não sair é tão importante quanto entrar, né? Cara, eu sei que aí, nesses 6 anos, você tem alunos que estão há muito tempo. O que você acha que faz essas pessoas ficarem por tanto tempo? Porque eu não acho que é só o nível de orientação profissional. Você deve ter criado algum senso de que a pessoa não quer treinar em outro lugar, né? Ela se sente bem. O que você acha que são 2 ou 3 coisas? Não só. Eu vou fazer uma pergunta dupla, né?
não só manter o negócio aberto por tanto tempo, você falou profissionalizar, mas manter os alunos. Eu acho que você tem alunos com 5, 6 anos, não tem? Ele voltou. Que Sei lá bom. o que aconteceu aqui, viu? Tá tranquilo. Pô, a gente faz ao vivo, mas edita depois. Não, vamos lá. Edu, deixa eu te perguntar o seguinte, cara. Eu Hum. tava no fechamento aqui, tem os últimos minutos, aí você vai poder falar também alguma coisa que você tem aí para trazer. Mas eu queria te dizer assim, você manteve, né, já tem a empresa por muito tempo, 6 anos é bastante. Quais são as 2 ou 3 coisas, não só para ter empresa por esse tempo, mas para manter alunos por muito tempo? Porque você deve ter alunos com muitos anos aí no box com você também. E o que você faz para essas pessoas estarem aí? Que tipo de ambiente ou de novidade? Conta um pouco aí 2 ou 3 coisas que você faz para manter e ter essa comunidade criada. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Pô, Eu sou o aluno que eu posso só gosto. fazer, vou fazer só uma adendo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o seu NPS bateu 96,6, cara. Eu comecei a fazer aquela análise da sua pesquisa. Cara, 90, tipo, imagina que NPS é uma nota que vai de menos 100 a 100. É, Bateu 96,6. Então, quer dizer, tem alguma coisa que você faz aí que essa galera gosta. Conta pra gente. Deixa 2 bom, ou vamos 3 lá. coisas para quem quer ter um NPS alto e manter as pessoas. Bom, primeiro de tudo, tá? Isso não é uma norma, tá? Só que eu procuro professores que treinam. Então, não só eu treino todo dia. E os professores treinam todo dia. Tem professor que dá aula no período da manhã e ele vem à tarde só para treinar e não mora perto. Então, eu acho que o primeiro de tudo é consumir o produto que você vende. E de toda a equipe, né? Então, isso é qualquer horário que você, qualquer dia que você vier aqui, se você ficar o dia inteiro, você vai ver eu e os outros 3 professores que dão aula aqui treinando, todo dia. Então, eu acho que isso a gente se torna não só um lado do negócio, a gente está também na linha de frente, vamos dizer assim. Né? Então, Aquela frase, né? O exemplo arrasta. exatamente. Aqui todo mundo gosta de treinar. É o que eu falei, não é uma coisa obrigado, só que eu procuro na seleção trazer pessoas apaixonadas por aquilo que eles vão executar no dia a dia. Segundo ponto, né? Você falou as 3 coisas, vamos ver se eu consigo achar 3, mas eu acho que sim. 3. Pensa que eu estou te pedindo dicas para quem quer ter um. Segundo ponto, a gente procura. Eu tenho uma máxima que vai um pouco na contramão, às vezes, do mercado fitness, tá? Eu acho que a gente é pago pelo valor que a gente leva para o mercado, tá? Então, para mim, não é interessante ter aluno que paga e não vem. Eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, né, de entregar o que ele veio buscar aqui. Então, primeiro, a gente tem que saber o que o aluno veio buscar aqui e tentar de tudo para que, quando ele chega no box, se ele quer perder peso, a gente vai ajudar ele a perder peso. Se ele quer controlar o estresse depois de um trabalho, a gente tem que ele vir aqui encontrar um ambiente leve. E essa segunda, dar o valor por aquilo que ele está pagando. E a terceira, a gente não abandona uma família. A gente abandona emprego, a gente abandona academia, só que quando a gente se sente parte de uma família, é muito difícil a gente abandonar. E esse senso, ele parte do princípio que a gente realmente cuida das pessoas que estão aqui, né? Como se fosse família. Então, tem muitos alunos aqui que mudaram totalmente a vida deles, eu posso falar isso, tem depoimento de monte, que eles conseguiram mudar a vida deles através do boxe. Seja de pessoas que pararam de beber, seja de pessoas que melhoraram o casamento, que não tem nada a ver com atividade física, e a gente tem muito isso aqui dentro, de realmente querer impactar positivamente a vida de todo mundo que entra aqui. E óbvio, a pessoa tem que fazer a parte dela também, né? Tem que se empenhar,
mas assim, se ela tiver aberta, eu sempre falo, se você deixar o ambiente do box te contagiar, você vai realmente ter uma melhora muito grande. Então, acho que isso é três: treinar, entregar valor e cuidar como se fosse uma família. Cuidar de perto. Cara, você concorda com isso? Muita gente tem falado, né, da concorrência, de grandes redes. Tenho certeza que a Itu deve ter aberto várias dessas marcas que estão com investimento forte, replicando suas unidades. Cara, mas por mais que exija, eu acredito no profissionalismo dessas empresas, né? Mas por mais que exista uma grande dedicação em treinamento técnico, etc., se você continuar se posicionando assim, só para eu não esquecer disso, a gente deixar registrado aqui. Se você continuar com esses valores, se posicionando assim, pelos próximos 6 anos, esse tipo de academia que está vindo com muita força, cara, eles nunca vão oferecer um risco para quem tem esse posicionamento. Concordo. Porque eles nunca vão conseguir ser tão próximos dos alunos, e principalmente, né, tem modelos de academia, você até falou, posso estar indo contra. Tem modelo de academia que é feito para o aluno pagar e não usar. Então, se você se importar com isso, tá? Em ser o exemplo, em ajudar a pessoa de fato a usar a academia, frequentar o box e cuidar próximo, como uma família, são coisas que nunca uma rede, por maior que ela seja, por mais multimilionária que ela seja, nunca vai ser um comparável com aquilo que você faz, porque o que vocês fazem é insubstituível. Maneiro, né? Sim, e assim, e eu nem estou falando só de aluno, tá, Samuel? O contato que a gente tem no time, né, é altamente profissional, mas a gente tem um carinho um pelo outro, professor com professor, eu com os professores, que também isso transcende quando eu estava na indústria, eu não gostava do jeito como o mercado corporativo né, em relação a métodos de trabalho. Né? Então, aqui eu consegui, de algum jeito, criar uma família também na parte profissional, na relação que os profissionais do box têm. E eu acho que isso passa para os alunos também. Tudo começa com a gente. Começa com a gente cuidando, começa com a gente se dando bem, se respeitando e um cuidando do outro também. Edu, nós temos grandes desafios e conquistas pela frente. Quem sabe um dia a gente volta com uma outra conquista, né? Um grande resultado. Eu acabei de receber aqui um resultado também de um recorde de uma academia que estava há muito tempo já, eles fizeram uma ação ontem. E eu queria te dizer o seguinte, nesse episódio a gente contou como se fosse o primeiro capítulo desse trabalho que a gente tem junto. Só que no meio da chamada, você deixou coisas legais. Você falou sobre profissionalização do mercado, sobre os processos, sobre ter tido experiência tentando terceirizar isso e não aprendendo de fato. Quando você aprende, você é o dono do seu conhecimento. Mas no meio do caminho, você deixou escapar de uma coisa de ter, quiçá, a segurança de abrir uma outra unidade. Existe uma vontade no seu coração assim de fazer essa unidade dar tão certo que você possa replicar isso no futuro? Faz sentido a gente deixar isso registrado aqui? Pode anotar aí. Então, Faz sim. É isso. A gente vai voltar aqui com os resultados da segunda unidade. E bora vamos que vamos. trabalhar esse planejamento junto. Fechado? Fechado. Bom, eu vou nessa. A gente tem mais uma chamada agora, mas sou eternamente grato. Valeu. Por tudo isso que a gente trabalhou. Obrigadão, Samuel. Por deixar isso registrado. Adoro o jeito que você cuida da sua empresa e agradeço muito sua confiança por contar comigo, contar com a gente. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, beijo no coração. Vou fechar aqui e abrir a próxima. Valeu.